Amigos, a falta de retratação ou a falta de juízo de retratação no recurso em sentido estrito gera alguma nulidade? Gera uma nulidade absoluta, relativa, ou não é nada? É mera irregularidade? Neste vídeo falarei sobre esse tema a partir de uma decisão do STJ. Mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar deste vídeo, eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais e clique em gostei, porque quando você faz isso, o YouTube, os algoritmos aqui do YouTube entendem que o vídeo é relevante e mandam esse vídeo para mais pessoas que também tenham interesse na área criminal. Pois bem, é uma decisão do STJ que está no meu site evinistalon.com, como vocês podem ver aqui. Isso ao lado é o meu site evinistalon.com e lá eu coloco várias decisões, vários julgados, além de textos, vídeos e muitas outras coisas, indicações de livros e tal. E eu coloquei uma decisão muito interessante, que é essa aqui do STJ. Pensem a seguinte situação, vamos tentar montar essa situação em primeiro lugar. Tem um processo tramitando pelo rito do júri, o rito dos crimes dolosos contra a vida, e chega na fase de pronúncia. O juiz dá uma decisão de pronúncia, submetendo, portanto, o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri. Em seguida, o advogado do réu não gosta daquela decisão, não concorda com aquela decisão, queria a impronúncia, queria uma desclassificação, queria a retirada de qualificadoras ou queria uma absolvição sumária. Então, absolvição sumária, impronúncia, desclassificação, retirada de qualificadoras, enfim. Ou ele até queria o reconhecimento de alguma nulidade. Nesse caso, vai recorrer mediante recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia. Portanto, o juiz deu uma decisão de pronúncia para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri e o advogado vai interpor um recurso em sentido estrito. Depois de interpor o recurso em sentido estrito, fazer as razões e, em seguida, a outra parte, no caso o Ministério Público, fazer as contrarrazões, devemos aplicar o artigo 589 do Código de Processo Penal. E eu vou ler apenas a parte inicial desse artigo. Ele diz que, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho. E aí ele continua falando sobre as peças importantes para instruir o recurso. Pois bem, não é aqui o foco nosso, o foco é na parte inicial, quando fala que, com a resposta do recorrido, ou seja, se tivermos contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, ou sem as contrarrazões, será o recurso concluso ao juiz. Vai para a mesa do juiz, portanto, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho. Isso é o juízo de retratação no recurso em sentido estrito. Ou seja, o juiz pode reformar a decisão dele a partir do que ele viu no recurso interposto pela defesa ou até pelo Ministério Público, em outros casos, enfim, poderia olhar aquele recurso, perceber que tem algum erro e reformar a sua decisão. Ele poderia, portanto, alterar a decisão, fazer uma retratação, ou ele vai dar um despacho sustentando aquilo que ele decidiu antes, falando que mantém a decisão de pronúncia por causa disso, isso e isso. Portanto, neste momento, temos o seguinte: juiz deu a decisão de pronúncia, defesa interpôs recurso. Eu estou usando aqui o caso da defesa, mas enfim, poderia ser o Ministério Público. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, apresentou as razões, o Ministério Público apresentou as contrarrazões, foi para a mesa do juiz e o juiz tem que reformar a decisão, fazer a retratação, portanto, ou falar porque ele não quer fazer a retratação, porque ele mantém aquela decisão anterior. E
E a questão aqui sobre essa decisão do STJ é se a falta do juízo de retratação, ou seja, o juiz não analisar se é caso de manter ou reformar a decisão, se isso seria uma nulidade. E aqui vamos descer diretamente aqui no meu site, onde temos a parte da ementa. Vocês podem ver aqui ao lado. Vejam, está em negrito aqui o item 7 da ementa. Aqui, pronto. O item 7 da ementa. E é uma decisão do STJ no habeas corpus 216.944, é uma decisão antiga, razoavelmente antiga, de 2012, mas que devemos pensar com atenção. Foi uma decisão que disse o seguinte, aqui em cima: a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito, sem antes proceder ao juízo de retratação, é mera irregularidade, não podendo ser entendida como ato apto a ensejar nulidade absoluta, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia devidamente fundamentada. Ou seja, o que está dizendo aqui basicamente? Bom, o STJ disse nessa decisão o seguinte: o que interessa é a decisão de pronúncia. O recurso foi contra a decisão de pronúncia e a decisão de pronúncia será analisada pelo tribunal no recurso em sentido estrito. É isso. Ou seja, não interessa que o juiz não analisou se era caso de se retratar ou de manter a decisão de pronúncia. O que interessa é que tem uma decisão de pronúncia e ela está fundamentada, e o recurso foi contra ela. Portanto, quando diz ali em cima que é mera irregularidade, vocês já devem ter visto essa expressão, é menos, obviamente, 1000 vezes menos que uma nulidade absoluta. E menos até que uma nulidade relativa, que poderia gerar anulação, dependendo, portanto, da impugnação no momento oportuno para não ter ocorrido a preclusão e também da demonstração do prejuízo, porque no caso das nulidades relativas, segundo a jurisprudência, precisa demonstrar o prejuízo. Aqui, quando fala que é mera irregularidade, está varrendo tudo isso. Está dizendo que não é nulidade absoluta, porque não é um caso de ordem pública, um caso realmente gritante de ilegalidade, e nem não teríamos como entrar na seara de discutir a falta de prejuízo, enfim, e muito menos nulidade relativa. Também não é nulidade relativa, porque aqui seria uma mera irregularidade, que é menos que a nulidade relativa, já que quando se fala em irregularidade, você nem discute se teve ou não prejuízo. É o descumprimento de uma formalidade que, se descumprida, não gera nenhuma consequência grave, não gera nenhum dano, nenhum prejuízo à parte. Eu discordo disso, porque se o Código de Processo Penal fala que precisa fazer o juízo de retratação, até para analisar o que a defesa falou, o que o recorrente falou, então deveria cumprir. Seria a mesma coisa, porque vai analisar os memoriais se a sentença já está pronta. Já vimos casos assim, juiz dando sentença com os memoriais que ainda nem tinham sido juntados, ou o juiz fazendo a sentença na audiência enquanto o advogado ainda está falando, enquanto o advogado ainda está nas alegações finais orais. Seria a mesma lógica. Se o juiz pode dar uma sentença sem precisar ouvir as alegações finais orais, porque ele fundamentou adequadamente, ele viu todo o processo e fundamentou, então é a mesma coisa. O juiz não vai reformar ou manter, ele não vai se pronunciar sobre a retratação quanto a uma decisão de pronúncia que foi atacada por um recurso em sentido estrito, porque, enfim, não tem necessidade, ele continua convicto daquilo que ele decidiu. É como se as razões não fossem direcionadas mais ao juiz de primeiro grau e apenas fossem para o tribunal. E não é assim. O que o Código de Processo Penal faz é, primeiro, pronúncia, depois razões, interposição e razões do recurso em sentido estrito, depois contra-razões, e aí aquelas razões podem fundamentar uma reforma pelo próprio juiz de primeiro grau. Ou seja, deve ter essa reforma ou essa análise, se é caso ou não de reformar a decisão atacada pelo recurso em sentido estrito, porque com as razões da defesa o juiz pode considerar
que errou em alguma parte e, portanto, se retratar. Agora, se a retratação ou o juízo de retratação, eu nem estou falando que tem que se retratar, mas sim que precisa se manifestar, se vai se retratar ou vai manter aquela decisão. Mas se a retratação não é necessária, então quer dizer que o juiz nunca seria convencido a partir das razões? E eu já convenci juiz, eu já vi colegas advogados convencendo o juiz nas razões de recurso em sentido estrito. E aí o recurso não sobe para o tribunal porque simplesmente o juiz viu as razões e voltou atrás. Ele percebeu que tinha algum erro, algum equívoco. Por exemplo, que ele colocou uma qualificadora errada ou que fundamentou demais e o juiz dava uma nova decisão, reformando a sua decisão anterior, porque ele sabia que perderia lá no tribunal, que a sua decisão seria reformada pelo tribunal. E para não ter a decisão reformada pelo tribunal, ou pelo menos para diminuir a chance de que isso aconteça, o juiz reformou nesse juízo de retratação. Então o juízo de retratação deve existir porque é uma forma de considerar o que a defesa falou ou o que o recorrente, pode ser o Ministério Público também, o que o recorrente falou quanto àquela manifestação, àquela decisão do juiz que foi atacada. É uma forma de honrar o compromisso do juiz de, depois de dar a decisão, avaliar quais são os fundamentos do recorrente e não mandar para o tribunal algo que ele, juiz, pode simplesmente reformar. Ou se mandar para o tribunal, que mande dizendo que viu as alegações do recorrente e continua discordando, mantendo, portanto, a decisão atacada pelo recurso em sentido estrito. Portanto, eu não concordo com essa decisão, mas aqui o STJ falou que é mera irregularidade, portanto, não gera a anulação do processo desde o momento em que não houve esse juízo de retratação, caso o juiz simplesmente pegue aquele processo depois das razões e das contrarrazões e mande para o tribunal sem falar nada, se mantém ou reforma a sua decisão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos gratuitamente e diariamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou do vídeo, eu peço que você clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.